Graças e paz a todos. Mais um discipulando. Estamos hoje entrando no discipulando 8. Estamos seguindo Jesus aqui pelo Evangelho de São Mateus, vendo que Jesus a cada passo toma uma atitude totalmente diferente da nossa. E a pergunta é: por que Jesus todas as vezes toma uma atitude diferente da que nós tomaríamos naquela situação? É porque Jesus tem algo divino. Jesus, ele tinha a mente de Deus. Jesus, ele pensava como Deus pensa. E é isso que ele deseja para as nossas vidas. E aí hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus chama as pessoas para escutar as palavras que vão transformar a vida delas. A gente entra aqui no capítulo 5, versículo 1, vendo o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. E os seus discípulos aproximaram dele, sentaram em volta, e ele começou a ensinar, dizendo: olha o que Jesus diz aqui no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, pois desse é o reino de Deus. Olha que coisa interessante, quantas vezes eu e você já olhamos para pessoas muito miseráveis, pessoas que fazem às vezes coisas ruins e terríveis, e olhamos e dissemos: como essas pessoas são pobres de espírito. Meu Deus, que pessoa pobre de espírito. Aí chega uma pessoa perto de você que tem aquele negócio pesado, que você se sente mal e fala: nossa, essa pessoa é pobre de espírito. Sabe por que nós dissemos isso? Porque a nossa mente pensa diferente da mente de Jesus. Aí vem um Jesus, já vem o Nazareno, vem Deus encarnado e quebra essa lógica, quebra a maneira como nós pensamos, quebra a maneira como nós acreditamos ser o correto. E fala o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito, pois desse é o reino de Deus. E aí a gente começa a pensar e fala: Deus, o que é ser tão pobre de espírito para o Senhor dizer que desses é o reino de Deus? Pobre de espírito são todas as pessoas que entendem que a nossa alma, o nosso espírito é totalmente pobre sem ter Ele nas nossas vidas. Todas as vezes que entendemos que somos necessitados de Cristo, entendemos que somos pobres. Pobre é todo aquele que não tem alguma coisa, e pobre de espírito é aquele que não tem o suficiente de Deus na vida dele para poder caminhar e prosseguir. E quando você começa a entender isso, você começa a se tornar a cada dia mais dependente de Jesus, a cada dia mais dependente do Espírito Santo. O mais interessante é que Jesus não para com as coisas que nós pensamos de uma maneira, e Jesus vem aqui nos dizendo de outra maneira. Olha só o que Jesus diz aqui, por exemplo, no versículo 8: bem-aventurados são os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Quantas vezes nós deixamos de apaziguar uma situação e acabamos causando uma situação ainda pior, porque queremos ter um senso de justiça? Não, eu tô correto. E aí você vai e discute para poder provar que você tá certo, para poder mostrar que aquilo que você tá fazendo é a maneira correta. E aí vem Jesus e quebra essa lógica novamente e diz assim: não, bem-aventurados são os pacificadores, porque desses é o reino de Deus. Os pacificadores, em vez da gente parar, a gente aumenta a situação, aumenta a discussão. Ou seja, aqui no Sermão da Montanha é como se Jesus nos colocasse no colo. Quando um pai coloca o filho no colo e começa a explicar para o filho: filho, a vida é desse jeito, não faça dessa maneira que você vai sofrer, não faça desse jeito, ou pelo contrário, faça assim, porque se você fizer desta maneira, você vai ser um vitorioso. É assim que Jesus está nos tratando aqui no Sermão da Montanha. Ele começa a explicar coisas para nós, sabendo que nós pensamos diferente disso. E aí vem Paulo e nos ensina aqui lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, que nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, pensar como Cristo pensa, enxergar como Cristo enxerga, porque só assim vamos adquirir sabedoria divina. Porque a sabedoria divina é um atributo de Deus na vida do homem, é a parte de Deus inserida no homem. Como Deus vai colocar uma parte dele em nós? Através da sabedoria. E nós só vamos ter esta sabedoria quando conseguimos enxergar através da ótica de Jesus. E é isso que eu venho trazer para você essa manhã. Bem-aventurado são os pobres de espírito, aqueles que entendem que são totalmente necessitados de Deus. Quando você entender isso na sua vida, provavelmente,
com certeza a sua vida vai começar a mudar de uma maneira extraordinária. Porque ser dependente de Deus é querer enxergar com os olhos de Jesus. E é isso que eu profetizo nessa manhã, através dessa pequena porção do Evangelho, que nós venhamos enxergar com os olhos de Jesus, para ter a mente de Cristo e ser pessoas sábias e andar na vontade perfeita e agradável de Deus. Nunca se esqueça de compartilhar esses vídeos. Compartilha aí no Facebook, vai lá no meu canal no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, compartilhe os vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal para você receber todos os dias e ajude as pessoas a entender o Evangelho da maneira pura e simples como era Jesus. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus. Até amanhã, pessoal.